Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa segunda aula desse nosso segundo módulo, que nós estamos falando sobre o preparo espiritual do evangelizador. Nessa nossa segunda aula, nós iremos falar do jejum. Na aula passada, nós tivemos estudando aí a respeito da oração, sobre a importância da oração para o evangelizador e na evangelização. E hoje nós iremos falar a respeito do jejum, a importância do jejum no preparo do evangelizador. Quero começar aqui com a leitura de um texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 1. Dessa vez eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, ok? Diz assim a palavra de Deus: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo de número 4, para nós encerrarmos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ok. Segundo o pastor Luciano Subirá, o jejum bíblico é, em essência, uma abstinência intencional de alimentos visando a propósitos espirituais. Então, o jejum, ele é uma abstinência que ela é intencional. Eu quero, eu programo, eu coloco na minha agenda que eu vou fazer o jejum. O jejum não é aquela coisa que aconteceu. Não. O jejum, ele é intencional. Eu fiz o jejum porque eu estava acampando numa floresta e aí a comida terminou e como a comida terminou, eu passei aquele dia em jejum. Não, isso não. Jejum, ele é uma abstinência intencional de alimentos que visa propósitos espirituais. E isso é um exercício espiritual extremamente importante para a igreja. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, nós temos aqui o envio de Barnabé e Saulo, também chamado de Paulo. Deus não trocou o nome deles, ok? Saulo, hebraico, Paulo, grego. E eles estavam ali na igreja de Antioquia, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e eles estavam jejuando e orando. E o Espírito de Deus se manifesta no meio deles e separa Barnabé e Saulo para a obra de evangelização dos povos, para a obra de evangelização das nações. Então, aqui nós observamos que o jejum, ele está sim ligado à questão da evangelização. Eles seguiram a orientação do Espírito Santo, versículo 4, e ali eles foram navegando e pregando o Evangelho. Primeira coisa que nós queremos ressaltar aqui é que nós citaremos bastante o pastor Luciano Subirá, principalmente nesse livro dele, está aparecendo aqui para você aqui na tela. Nós citaremos bastante ele porque esse livro ele é extremamente importante e eu quero aqui incentivar você a estar conseguindo esse livro e lendo ele, que ele vai mudar assim a sua perspectiva sobre o jejum. Vale ressaltar que a prática de jejuar não nos faz merecedores de nada. Algumas pessoas pensam que jejuando faz elas serem merecedoras de alguma coisa. Me vem agora à memória o caso de Davi. Quando Davi adultera com Batseba, eles têm um filho e há uma mensagem profética muito forte de que aquele menino ele morreria.
Davi, ele jejuou, Davi, ele passou dias em jejum e mesmo assim Deus não mudou de ideia, porque o jejum não é para fazer Deus mudar de ideia. No decorrer da aula nós estaremos vendo mais coisas, tá, a esse respeito, mas agora de primeiro momento, o jejum não é para fazer Deus mudar de ideia, o jejum não é para nos tornar merecedores de nada. O jejum não é uma moeda de barganha com Deus. Não é. Na nossa primeira parte aqui do nosso estudo, nós falaremos sobre fundamentos bíblicos do jejum. Sensibilidade espiritual. Nós já vimos aqui o contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, a igreja de Antioquia, uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com a questão da evangelização, uma igreja madura espiritualmente. Nós podemos perceber que nessa igreja tinha profetas e mestres, é uma igreja que vivia o sobrenatural de Deus, é uma igreja em que o Espírito Santo se movia no meio dela com muita liberdade. Aqui nós podemos ver aqui uma sensibilidade espiritual muito grande dessas pessoas, porque quando o Espírito fala no meio da igreja, a igreja reconhece que é a voz do Espírito e a igreja já envia Paulo e já envia Barnabé para a obra missionária. E no versículo de número 5 nós percebemos que versículo 3 diz que os irmãos, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Os irmãos o despediram. Mas quando chega no versículo de número 4, a gente percebe que o Lucas diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então, a partir dali, eles estavam sob a direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que iria guiá-los de um local para um outro local. Era o Espírito Santo que daria estratégia a eles. E eles necessitavam ter sensibilidade ao Espírito de Deus. O jejum é, antes de mais nada, diz o pastor Luciano Subirá, uma ferramenta utilizada na busca a Deus, que contribui para o nosso processo de redenção. Nos rendermos a Deus. Então o jejum, esse exercício espiritual. Vamos lá, o que é o jejum? Abstinência de alimentos. Abstinência de alimentos. Isso é jejum, abstinência de alimentos. Quando eu faço um jejum bíblico, um jejum de acordo com aquilo que a Bíblia me revela sobre o jejum, eu estou utilizando uma ferramenta que irá me ajudar a buscar a Deus. Exatamente. Porque quando eu estou jejuando, o meu espírito ele é despertado na busca a Deus. Razão pela qual, comumente, nós vemos nas Escrituras a oração associada ao jejum. A oração, sempre que nós observamos nas Escrituras, nós vamos perceber que a oração ela está acompanhando sempre o jejum. O propósito primário do jejum é buscar a Deus. É buscar a Deus, é me render a Deus, é entender a vontade de Deus para aquela situação específica. Aí tu pode me perguntar, irmão Adriano, como isso me ajuda no jejum, meu irmão? Como isso aqui vai ser para mim importante no jejum? Ok. Quando nós vamos jejuar, é necessário nós buscarmos a Deus. Todos sabem, né? Porque nós estaremos falando sobre, na maioria das vezes, entrando na casa das pessoas, entrando em um ambiente que nós não temos a menor ideia de como está a situação espiritual do ambiente onde nós estaremos ali entrando. Nós não sabemos como é que está o coração das pessoas, as lutas, as batalhas, os dilemas que essas pessoas estão vivendo.
Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, nós entraremos nesse lar, nesse lugar, que pode estar cheio de problemas, cheio de dificuldades, pode ter pecados que estão sendo cometidos de forma oculta, pode estar ali naquela casa, pode ter um demônio habitando lá naquele lar, causando vários tipos de lutas, batalhas para aquela família, e nós estaremos entrando lá. Quando nós jejuamos, nós submetemos o nosso espírito à vontade de Deus e à direção de Deus. E quando nós buscamos a Deus, através do jejum e através da oração, Deus pode nos dar um direcionamento para com qual estratégia eu irei utilizar para ganhar aquela família para Jesus, para pregar o evangelho para aquela família. Então Deus ele me dará sensibilidade espiritual para que eu perceba o que está acontecendo no meio daquela família. Então, o anseio de buscar a Deus, de cultuá-lo ou mesmo de obedecê-lo é liberado e eu diria até mesmo amplificado por meio do jejum, diz o pastor Luciano Subirá. Então o pastor Luciano está dizendo que quando nós jejuamos, quando nós fazemos essa abstinência intencional de alimento para buscar Deus, ele disse que o nosso anseio por Deus, ele é amplificado. Ele é amplificado, o nosso anseio por Deus. Ele diz que o nosso desejo de cultuá-lo e de obedecê-lo é amplificado. Então, o jejum ele tem um impacto direto no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. O jejum ele tem o impacto nessas três partes, podemos dizer assim, do homem. O homem é um ser tricotômico, então o jejum ele afeta o espírito, ele desperta o espírito para buscar mais a Deus, a alma e o corpo, ok? Quando nós jejuamos, a nossa alma ela é humilhada pelo jejum. E a nossa alma, é interessante eu pontuar bem aqui para os irmãos algo muito interessante, e eu volto já aqui para o nosso comentário, é que nos nossos dias as pessoas elas têm feito jejuns de algumas coisas que nós não temos assim muita base bíblica para apoiar. O jejum ele é uma abstinência intencional de alimento, irmão. E ele sendo uma abstinência intencional de alimentos, tudo aquilo que não for alimento, eu posso consumir no jejum. Então, quando eu estou jejuando, eu posso tomar água? Posso, porque água não é alimento. Quando eu estou jejuando, eu posso escovar os dentes? Deve escovar os dentes, tá? Deve. Quando eu estou jejuando, eu posso tomar banho? Deve tomar banho, deve. Quando eu estou jejuando e eu ficar doente, eu posso tomar um medicamento? Deve tomar um medicamento. Deve tomar um medicamento. Mas, Adriano, eu posso jejuar sem orar? Olha, o propósito principal do jejum é a busca por Deus. Então, eu acho meio desconexo uma pessoa jejuar e não orar. Eu acho meio desconexo. Então, é necessário nós, sim, orarmos quando nós estamos jejuando, buscando a Deus, pedindo a Deus por quebrantamento, pedindo ao Senhor por sensibilidade espiritual. Voltando aqui para o texto, quando nós jejuamos, a nossa alma é humilhada. E isso afeta nossas vontades, nossa razão e nossos sentimentos. Porque a alma é a sede da razão, vontade e sentimentos. O jejum tira a nossa alma do controle de nosso corpo para que o nosso espírito seja fortalecido e o Espírito de Deus possa fluir em nós. Ok? Isso aqui é muito interessante, porque no momento em que eu estou jejuando, meus sentimentos eles são afetados.
pelo jejum. A minha vontade, ela é afetada pelo jejum. Minha razão, ela é afetada pelo jejum. Então eu vou estar mais sensível, ok? Mais sensível, melhor dizendo, eu vou estar mais sensível à voz do Espírito Santo. O meu espírito, ele tomará o controle, ok? Ele vai influenciar as minhas atitudes, a minha vontade, os meus sentimentos. E dessa forma, o meu espírito estará sendo fortalecido pelo Espírito de Deus. Eu poderei compreender melhor a vontade de Deus para aquela situação específica. Quando jejuamos, não nos tornamos merecedores de nada, mas o nosso espírito é despertado a buscar o Senhor, contendo a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, e assim ajudando a desenvolvermos uma maior sensibilidade espiritual. E a sensibilidade espiritual, ela é extremamente importante. Nós estudaremos ainda sobre a sensibilidade espiritual aqui neste módulo. E a sensibilidade espiritual, ela é extremamente importante na evangelização. Que quando nós vamos evangelizar, preparados devidamente espiritual, né? Um preparo espiritual devido, e sentimos o agir do Espírito Santo naquelas situações, nós podemos ser movidos pelo Espírito para dar uma palavra específica, para, quem sabe, fazermos uma oração e nessa oração nós citarmos assim alguma coisa que está acontecendo naquela casa e dessa forma nós sermos instrumentos de Deus para aquela família. Eu já participei de evangelização, onde nós estávamos ali evangelizando e para nós aquilo ali parecia um evangelismo normal, comum, e nós falando ali da palavra de Deus, nós pregando a palavra de Deus, nós estávamos... o Senhor estava, através da sua palavra, desvendando coisas que estavam acontecendo no íntimo de pessoas, coisas que estavam acontecendo dentro da casa, situações que estavam acontecendo dentro do lar. E depois as pessoas contaram-nos que tudo aquilo que havíamos falado, tudo aquilo que havíamos pregado realmente estava acontecendo naquele lar, acontecendo naquela casa. Isso acontece quando nós temos a sensibilidade do Espírito, quando nós pedimos uma direção do Espírito. Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu pregue nesta ocasião? O que o Senhor quer que eu pregue nesta casa? O que o Senhor quer que eu pregue para essas pessoas específicas? Qual é a mensagem que o Senhor quer para essas pessoas? É claro que nós já estudamos isso no módulo anterior, que não há evangelização sem a pregação do Evangelho. É claro que nós pregaremos o Evangelho. É claro que nós temos que anunciar o Evangelho para aquela família. Então a mensagem é a mensagem do Evangelho. Só que a forma como nós abordaremos essa mensagem, ela pode mudar de pessoa para pessoa, ela pode mudar de casa para casa, de situações para situações. Então é isso que nós precisamos da sensibilidade do Espírito. Às vezes nós queremos ir evangelizar uma pessoa, nós queremos ir evangelizar uma casa, e não é para nós irmos evangelizar essa casa. E quando nós não temos a sensibilidade do Espírito, a sensibilidade espiritual, nós não teremos bom êxito nessa tarefa de evangelizar. Aí você pode dizer, mas Adriano, o Espírito pode me proibir de pregar em uma casa pode ainda não estar pronta. A Bíblia vai nos mostrar que Paulo ele queria descer para a região da Ásia e o Espírito de Jesus não permitiu ele ir para lá. Isso aconteceu porque Paulo tinha sensibilidade espiritual e o jejum nos ajudará a termos sensibilidade espiritual. A nossa segunda parte fala sobre
o foco espiritual do jejum. O foco espiritual do jejum. O jejum ajuda os evangelizadores a se concentrarem mais profundamente em sua comunhão com Deus, permitindo discernir a vontade de Deus com mais clareza. Então, quando o jejum ajuda eu ter foco espiritual. No dia a dia, são muitas coisas que distraem, né? São muitas coisas que tiram o nosso foco. Por isso que, quando nós formos evangelizar, eu estou pensando em ir evangelizar hoje à tarde, por exemplo. Eu estou gravando este vídeo aqui no horário da manhã. Eu estou pensando em evangelizar hoje à tarde. Então eu aproveito, eu já deveria ter aproveitado e ter feito um jejum ontem e está fazendo o jejum hoje, para que eu não perca o meu foco. Porque durante o dia são muitas coisas que tiram o nosso foco. Notícias do mundo da política, notícia de guerras, doenças. Então, são muitas coisas e que querem, né, que o diabo utiliza para tentar tirar o nosso foco. Tirar o nosso foco. Então, quando nós jejuamos, quando nós tiramos esse tempo para nós nos prepararmos espiritualmente e nós nos curvamos diante de Deus, nós temos essa abstinência intencional de alimentos para buscar Deus, para nos curvarmos diante da vontade do Senhor. Então, nós teremos um foco espiritual. Então, o jejum é um grande exercício de domínio próprio. E também é um promotor tanto do sacrifício vivo quanto da contenção da carne. Não há remédio para a natureza carnal, a não ser a mortificação. O jejum e o domínio próprio são ferramentas para conter a força da velha natureza e nos impedem de tentar adaptar o evangelho aos padrões da carne. Na tarefa de evangelização, muitas das vezes nós somos confrontados por pessoas. Muitas das vezes nós vamos pregar o evangelho para as pessoas e as pessoas nos confrontam com perguntas, com questões, querendo dizer que aquilo que nós estamos falando está errado, que aquilo que nós estamos pregando não é daquele jeito, aquilo está incorreto. E num momento como esse, que a gente está pregando a palavra de Deus, lendo a palavra, explicando a palavra, e a pessoa diz na nossa cara que aquilo não é verdade, aquilo é uma mentira, na maioria das vezes, tem crentes que respondem, há crentes que respondem de maneira carnal, começam a discutir, começam a chamar a pessoa de filho de fariseu, filho de Belial, ímpio, obstinado. Então, perdeu o foco. Perdeu totalmente o foco. E já tem outras pessoas que querem adaptar o evangelho a padrões carnais. A pessoa começa a falar, né? Estamos pregando para a pessoa está ouvindo a pregação do evangelho, e de repente ela pede a palavra e começa a falar coisas que são totalmente contra, né, o evangelho. E a gente balança a cabeça concordando com aquilo e dizendo, realmente você está certo, realmente você está correto. Nós estamos pegando o evangelho e adaptando o evangelho a padrões da carne. Mas quando nós jejuamos, pedindo ao Senhor força, pedindo ao Senhor foco espiritual, pedindo ao Senhor sensibilidade espiritual, coisas como essas não acontecerão. Quando alguém vier tentar discutir conosco, é certo que algumas vezes será impossível, né, fugirmos de questões como discussões no evangelismo, mas a gente precisa ter o foco espiritual. Eu não vim para cá para me conversar sobre as últimas tendências, eu não vim para cá visitar um amigo, por mais que a pessoa que eu esteja pregando seja meu amigo, eu não vim para cá visitar meu amigo, eu não vim para cá para saber como é que está a família dele, como é que estão os parentes que estão viajando, como é que está o casamento do filho, não. Eu vim para cá com um foco, pregar o evangelho de Jesus para essa pessoa. E eu não posso deixar ela me desviar desse foco. Porque muitas das vezes quando nós estamos evangelizando, a pessoa, ela às vezes até de forma sem perceber que está fazendo isso, ela tenta nos tirar do foco.
nos tirar do foco da pregação do Evangelho. Então nós precisamos ter muito foco quando nós formos evangelizar, e o jejum ele nos ajuda a isso. O jejum ele vai enfraquecer a nossa carne, a nossa natureza adâmica. A nossa carne ainda carrega uma natureza pecaminosa. O novo nascimento se deu em nosso espírito. Uma luta do espírito contra a carne que é vencida através do fortalecimento do espírito, que por intermédio do jejum se torna possível. Então, por intermédio do jejum, nós conseguimos, com a graça de Deus, enfraquecer esses impulsos carnais. Então, é necessário nós jejuarmos, porque quando nós jejuamos, quando nós nos preparamos devidamente, nós temos mais foco espiritual para a evangelização. O jejum tem a ver com o esvaziamento de nós mesmos para que nos enchamos de Deus. Então, o jejum ele tem a ver com esvaziamento do meu eu, esvaziamento das minhas vontades, esvaziamento de tudo aquilo que é meu, para que eu seja mais cheio de Deus, mais cheio da vontade de Deus, seja mais receptivo à direção de Deus, seja mais sensível à direção do Espírito, tenha um foco espiritual mais amplo, um foco espiritual de que eu estou ali não para fazer qualquer outra coisa a não ser pregar o Evangelho. Existem pessoas que vão pregar o Evangelho, passam 2, 3 horas conversando numa casa e não conseguem pregar o Evangelho justamente porque elas perdem o foco muito rápido. Um certo dia eu estava fazendo uma visita com alguns irmãos a uma casa e nós estávamos pregando lá o Evangelho nessa casa, falando de Jesus, falando do amor de Jesus, e de repente se perdeu o foco. Se perdeu o foco por causa dos mesmos irmãos, por causa dos próprios irmãos. Eles fizeram-nos com que a reunião perdesse totalmente o seu foco evangelístico, perdesse totalmente o seu foco de levar uma mensagem de edificação, de consolação, de exortação, uma mensagem de Deus que fosse edificar as pessoas daquele lá. Aí os irmãos começaram a falar lá de coisas, de assuntos que não tem nada a ver com o Evangelho. Resultado, do meio por fim, se perdeu a reunião inteira. Então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos instruir tanto as pessoas que forem participar conosco, irmãos. Por favor, nós vamos pregar o Evangelho. Por favor, não falem de nada que não for a pregação do Evangelho. Vocês podem falar, mas por favor, só falem coisas relacionadas à pregação do Evangelho para nós não perdermos o nosso foco, tá ok? O jejum também ele vai ajudar sobre a questão da aplicação prática do jejum. Ele vai nos ajudar na questão da humildade. O que é a humildade? Humildade é a capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações. Quando nós vamos evangelizar e nós não somos humildes, isso vai atrapalhar a pregação do Evangelho. Porque quando nós não somos humildes, nós vamos nos achar melhor do que a pessoa que nós estamos pregando. Nós vamos nos achar superior à pessoa que nós estamos pregando. Então nós pregaremos para a pessoa, anunciaremos o Evangelho com um instinto de superioridade, um sentimento de superioridade, dizendo que nós estamos em uma situação melhor do que aquela pessoa, que nós estamos pregando ali, mas aquela pessoa não é merecedora da graça de Deus, principalmente se for pessoas que nós conhecemos, pessoas que já cometeram crimes, horríveis, pessoas de má conduta dentro da comunidade onde nós estamos inseridos. Aí nós dizemos, essa pessoa não merece ser salva, essa pessoa não merece a pregação do Evangelho. Então nós já chegamos assim com aquele ar de superioridade, nos achando superior às pessoas, e aí isso atrapalhará demais a pregação do Evangelho. Então nós precisamos ser humildes. E
o jejum nos ajudará nessa questão de humildade. O que é humildade? É reconhecer as minhas limitações. Quando, irmãos, olha só, será nós iremos nos deparar com situações em que pessoas elas irão nos fazer perguntas, e eu costumo dizer isso muito para os irmãos aqui na congregação. Nós nos encontraremos com pessoas que nos faremos perguntas que nós não saberemos responder, que nós não conseguiremos obter respostas. Nós não vem nenhuma resposta para nós naquele momento. E o que deve acontecer? Algumas pessoas, pela falta de humildade, como elas não têm nenhuma resposta em mente, ela começa a inventar uma resposta da sua própria cabeça. Aí às vezes essa resposta não tem base bíblica, essa resposta é uma heresia, essa resposta é uma distorção do ensino bíblico, e essa pessoa acaba aqui dando uma resposta errada para aquela pessoa, que vai impactar negativamente na pregação do evangelho. Então qual é o meu conselho? Quando nós jejuamos e nós temos a humildade, nós, quando somos interpelados pelas pessoas, perguntados sobre algum assunto que nós não temos conhecimento, a nossa humildade nos leva a responder da seguinte forma: olha, essa pergunta que você me fez é muito interessante. Infelizmente, eu não tenho resposta agora para essa pergunta. Eu não tenho. Porque como você sabe, você não sabe de tudo. Por isso que você me perguntou. E eu também não sei de tudo. Nós temos limitações, tá? Então, eu não tenho resposta para essa pergunta sua. Mas eu lhe prometo que eu vou procurar, eu vou orar, eu vou buscar uma resposta para essa pergunta, e eu vou voltar aqui. Aí você marca o dia. Eu vou voltar aqui na próxima semana e eu vou lhe trazer essa resposta. Tá bom? Tá bom assim? Ok. Isso é humildade. Reconhecer as suas limitações, reconhecer os seus defeitos, reconhecer os seus erros. O jejum, diz o pastor Luciano Subirá, é um auxílio na expressão da fé, na mortificação da carne, na humilhação perante o Altíssimo, mas não nos dá privilégios. Eu jejuo, então eu sou mais privilegiado do que as outras pessoas. Eu estou assim em um grau espiritual mais elevado que as outras pessoas. Essa igreja não merece que eu esteja aqui. Ô meu irmão, para com isso. E se isso aí você está sendo egoísta, você não está demonstrando humildade. Isso não é humildade. Você não é melhor, ok? É a graça de Deus. É a graça. Se a graça de Deus se retirar de você, você vai ver como você é péssimo. Você é péssimo. Nós somos péssimos. Graças a Deus que o Senhor nos deu a graça. A graça, irmãos, é a graça. Então o jejum, ele nos auxilia na mortificação da carne, matar a carne, na expressão pública de nossa fé e na nossa humilhação diante de Deus. O jejum, ele nos leva ao reconhecimento da nossa incapacidade, trazendo à tona nossas limitações e fraquezas, dependendo apenas da graça e capacitação divina. Então, quando nós jejuamos, se torna-se muito latente as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E isso vai nos levar a nós dependermos mais de Deus, dependermos mais da graça de Deus. Senhor, eu necessito da tua graça. Se não for a tua graça, essas pessoas vão me fazer perguntas que eu não saberei responder. Eu nem penso em perguntas desse tipo. Eu não vou conseguir pregar a tua palavra. Eu vou me atrapalhar na pregação do evangelho. Eu vou ficar confuso. Então, Senhor, me ajuda nas minhas limitações. Me ajuda nas minhas fraquezas. O teu poder, Senhor, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então nós precisamos jejuar, porque o jejum ele nos dará essa visão mais clara
das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, e assim vai nos levar a dependermos mais da graça de Deus e não nos acharmos autossuficientes. Rapaz, eu fui lá pregar, peguei uma palavra poderosa, preguei uma palavra extraordinária e ninguém se converteu. Ninguém se converteu. Passei horas orando, preparando essa, porque ele acha que ele é merecedor. Porque ele orou, ele acha que ele é merecedor de alguma coisa. Porque jejuou, ele acha que ele é merecedor de alguma coisa. Não, irmão. Dependa da graça de Deus. Prega o evangelho, faça a sua parte e deixa que o Espírito Santo faz a dele. Você não precisa interferir na parte que é do Espírito Santo. A parte de convencer é do Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo fazer a parte dele, ok? Deixa o Espírito Santo convencer, deixa o Espírito Santo tocar, deixa o Espírito Santo mover, deixa o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa. Apenas pregue o Evangelho. Seja humilde e pregue o Evangelho. Não tente fazer aquilo que é para o Espírito Santo fazer. Todo cristão deve andar dependendo de Deus. Olha, teve uma vez uma situação de um rapaz, de um moço que nós fomos evangelizar. Foi eu e mais 3 irmãos comigo, então 4 pessoas, eu, minha esposa e mais 2 irmãos. E nós fomos evangelizar esse senhor. Ele estava já doente, debilitado, já tínhamos pregado muitas vezes o evangelho para essa pessoa, nunca tinha aceitado Jesus. E nós estávamos lá, ele estava sentado assim em um lugar, nós chegamos, nos sentamos, nos apresentamos. Claro que já nos conhecia, mas nós fizemos questão de nos apresentar, dizemos que nós estávamos passando ali pela comunidade para pregar o evangelho. E ali naquele momento nós começamos a falar de Deus, a falar de Cristo, a pregar o evangelho, a fazer uma explanação do estado do homem, do estado. E de repente o irmão pediu a palavra e concedemos a palavra para esse irmão. E ele disse: olha, Jesus te ama, Jesus não quer te ver nessa situação de pecado. Tu está aprisionado, tu está sofrendo. O pecado que faz isso, é o pecado que nos faz isso. Mas Jesus nos livra da culpa do pecado. Jesus nos livra do poder do pecado. E um dia, Jesus nos livrará da presença do pecado. Você precisa aceitar Jesus. Quando você aceita Jesus, Jesus escreve o seu nome no livro da vida. E aí Jesus te salva, Jesus te lava, Jesus te transforma numa nova pessoa. Aí esse irmão, nessa simplicidade, ele olhou para o camarada e disse: você não quer aceitar Jesus agora como Senhor e Salvador da sua vida? E o homem, assim, muito impactado, disse: eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Pouco tempo depois, essa pessoa partiu para os braços do Pai. Agora imagina se nós formos para lá e olhássemos para ele e começássemos a estar com esse ar de superioridade, né? A não nos comovermos com a miséria espiritual em que aquela pessoa se encontrava e não pregássemos o evangelho da forma como deveria ser pregado. Perderíamos a oportunidade de anunciar o verdadeiro evangelho para aquela pessoa e talvez hoje essa pessoa não estaria salva. Mas graças a Deus, nós oramos por essa pessoa. Pouco tempo depois essa pessoa teve que viajar por complicações de saúde e lá essa pessoa faleceu, morreu, mas antes de morrer confessou publicamente aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tinha várias pessoas lá do outro lado da pista, né, olhando aquilo lá, e ele não se envergonhou, confessou Jesus, nós oramos por ele e o nome do Senhor foi glorificado, Então nós devemos depender de Deus, irmão. Nossa parte é pregar o evangelho. Não devemos enfeitar, não devemos enfeitar. Pregue o evangelho, dependa de Deus e saiba que Deus fará a parte dele. A frequência dessa disciplina espiritual, que disciplina espiritual? O jejum, que nós estamos falando. Então a frequência com que nós jejuamos, especialmente por períodos prolongados, traz à tona o pior de nós. Aquilo que se encontra escondido. E dessa forma nos permite ser transformados pelo Senhor.
A humildade, ela facilita a abordagem evangelística com amor e compaixão genuínos, pois não nos sentiremos superiores àquela pessoa para quem estamos evangelizando, mas teremos um sentimento de compaixão, o que levará que tenhamos demonstração de amor e desejo ardente de o Senhor libertar aquela pessoa, assim como Ele nos libertou. Então, na questão da humildade, nós desejaremos que o Senhor liberte aquela pessoa como Ele nos libertou. Nós queremos ver aquela pessoa livre do pecado, assim como nós fomos livres do pecado. Ao renunciar às necessidades físicas, os evangelizadores demonstram humildade diante de Deus e dos outros, o que pode abrir portas para uma comunicação mais eficaz do Evangelho. No contexto da espiritualidade, o jejum é frequentemente associado à humildade, pois requer renúncia e disciplina espiritual. Nós renunciamos à comida, nós renunciamos refeições, uma refeição, 2 refeições, 3 refeições, 4 refeições, para buscarmos a Deus, para buscarmos ao Senhor, para buscarmos nos esvaziarmos de nós mesmos e sermos mais cheios da presença de Deus. Ao jejuar, as pessoas se abstêm de comida como forma de fortalecer a sua conexão espiritual e cultivar a humildade ao reconhecerem sua dependência de algo maior do que elas mesmas, dependência de Deus. Então, quanto mais nós oramos, mais nós jejuamos, mais nós buscamos a Deus, mais nós perceberemos que somos dependentes dele. Essa humildade, ela é fundamental na evangelização, pois permite que os evangelizadores se coloquem de lado, permitindo que a mensagem divina seja o foco principal. Na evangelização, quando nós temos essa questão do preparo através do jejum, nós colocaremos os nossos desejos de lado, nós colocaremos tudo que diz respeito a nós de lado, nós centralizaremos a pregação do Evangelho. Nós colocaremos a pregação do Evangelho como foco principal. Não é aquilo que eu conquistei, não é aquilo que eu passei, não é as vitórias que eu tenho, não é os dons que eu tenho, não é de onde eu vim, para onde eu vou, não é os meus cargos eclesiásticos. Tem pessoas que vão evangelizar e começam a dar ênfase nos cargos que elas têm, nos cargos que elas possuem. Eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou conferencista, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, tenho certificado disso e daquilo, tenho curso disso. Pare de besteira, meu irmão. Pregue o Evangelho. Coloque o foco principal, tira o foco de você e coloque o foco na pregação do Evangelho. Coloque o foco em Cristo. Coloque o foco em Jesus. Saia de cena e deixe o Evangelho em cena. Deixe o Evangelho ser o foco principal. Ao adotar uma postura de humildade, os evangelizadores podem se tornar mais receptíveis às necessidades e preocupações dos outros, facilitando assim o compartilhamento da mensagem do Evangelho com amor e compaixão genuínos. Graças a Deus, graças a Deus. Conclusão, deixa eu fazer aqui um pequeno resumo, tá? Primeiro, o jejum, ele é a abstenção de comida para buscar a Deus. Ele não é uma moeda de troca com Deus, mas é um exercício espiritual que nos ajuda a desenvolvermos sensibilidade espiritual para compreendermos e obedecermos às direções que o Espírito Santo nos dá. Segundo, o jejum nos ajuda a focar nas coisas espirituais, no reino de Deus, na evangelização. Por isso, é aconselhável, quando formos jejuar, não utilizarmos nada daquilo que possa nos distrair, como internet, séries, filmes. Se essas coisas podem nos distrair da nossa atenção principal, que é buscar a Deus, buscar o Senhor, tira isso aí no momento em que você estiver fazendo o jejum. Mas nós devemos usar esse tempo de jejum
para orar, meditar na palavra do Senhor, nos humilharmos diante de Deus, cantarmos, adorarmos ao Senhor. Terceiro, quando jejuamos, conseguimos ficar ainda mais cientes de nossas limitações, que não podemos fazer de tudo, não podemos fazer tudo, que necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Nós conseguimos enxergar com bastante clareza que se o Espírito Santo não agir, nenhuma vida será salva. Nenhuma vida será salva quando nós evangelizamos. O jejum nos torna mais humildes. Então, se o Espírito Santo não agir, não adianta eu ter PhD, não adianta meus cursos, não adianta meus cargos na igreja. Não adianta nada disso se ele não agir, nenhuma vida será salva. É por isso que não adianta eu ir evangelizar e estar gastando tempo dizendo os meus cargos na igreja, aquilo que eu faço na igreja, aquilo que eu deixo de fazer na igreja, para onde que eu prego, as cidades que eu já viajei pregando. Isso não adianta de nadinha na evangelização, tá? Isso não adianta de nadinha. Isso não vai somar em nada na evangelização. Pregue o evangelho, meu querido. Pregue o evangelho. Visto tudo isso, não é necessário dizer que o jejum ele é extremamente importante, não somente para a evangelização, mas para a nossa vida espiritual como um todo. Nosso maior exemplo é Jesus, e ele jejuou e ensinou sobre o jejum. Isso deve nos levar a jejuar mais. Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador, jejuou e ensinou sobre o jejum. Então nós também devemos jejuar, nós também devemos exercitar, Exercitar o nosso espírito através do jejum, fortalecer o nosso espírito através do jejum, através da conexão com Deus, da comunhão com o Senhor. E que assim o Senhor nos ajude. Eu espero você na próxima aula, onde nós falaremos sobre sensibilidade espiritual. Qual é a importância da sensibilidade espiritual na evangelização? Então, eu aguardo você lá. Até a próxima, se Deus nos permitir.